Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma retomada do que a gente viu nos vídeos anteriores e a gente vai avançar um pouco, conhecendo então a infraestrutura do Laravel, como que ele é organizado, como que são os diretórios que ele tem internamente, para que serve cada pasta e começar a startar uma aplicação, entender o que são rotas, o que são controladores, o que são as views e por que elas funcionam, tá bom? Bom, vamos lá. Então, alguns aspectos aqui a gente já avançou, a gente já tinha visto nos vídeos anteriores, e agora a gente vai dar continuidade, então, né, a alguns aspectos que a gente ainda não viu. Bom, eu já tinha comentado com vocês, né, como que a gente trabalha com desenvolvimento web em PHP sem utilizar framework e as implicações que isso tem, né? Então são implicações desde uma gestão de rota que se torna complicada, né? Se torna muito visível para o usuário, né? Porque a estrutura então das minhas rotas elas são equivalente, né, equivalentes às nossas estruturas de pastas no servidor, né? Então, quando eu chamo um arquivo, né, por exemplo, details.php, ele vai chamar um script que tem o mesmo nome e está localizado lá no servidor, né? Então, a gente precisa de uma organização de rotas que não fique dependente, os meus links não fiquem dependentes da minha estrutura lá no servidor, né? Uma outra coisa que a gente tinha colocado é que programar sem framework, a gente tem um problema, né, uma demanda maior por resolver os parâmetros e validar esses parâmetros que acabam sendo trocados entre o usuário e a aplicação. Tá? Outra questão também que é bem complicada de trabalhar sem framework são as questões que envolvem banco de dados, porque os códigos que são executados no banco de dados acabam sendo organizados pelo próprio programador, né? E usando um framework, pode ser que a gente não tenha essa necessidade de trabalhar com códigos SQL, né? A gente consegue abstrair essa camada de banco de dados, tá? Outra questão também que implica bastante trabalhar sem framework são os códigos de visualização para o usuário, que por vezes são muito bagunçados, né? Às vezes eles têm mistura de código HTML com CSS, com JavaScript, com PHP. Isso acaba sendo uma bagunça muito grande, para fazer manutenção disso é muito difícil. Com o framework, ele já nos traz uma organização e uma separação desses arquivos de uma forma bem organizada que facilita o dia a dia do programador para manter esses códigos. Tá? Então, vou dar uma passadinha breve aqui que a gente já tinha visto. A gente já tinha visto o que são models, o que são views, o que são controllers. Né? Então, os models eles servem para organizar esse acesso ao banco de dados, esse controle aos dados, né, algumas questões dessas entidades que eu vou trabalhar dentro da minha aplicação. As views, elas servem para mim gerenciar todas as visualizações que eu vou gerar para o meu usuário. Tá? E os controllers, eles são o core principal, que vão ser responsáveis por desenvolver tudo, né? Por mandar chamadas ao model, receber dados, mandar a view gerar visualização e aí ele entregar para o usuário, enfim. Né? É onde vai estar o nosso principal controle da aplicação. Tá? A arquitetura do Laravel funciona dessa forma, né? Também já tinha mostrado isso no vídeo anterior. Né? Então a gente recebe uma requisição do usuário, a primeira interceptação que vai acontecer é um controle de roteamento. Né? Então a primeira coisa que a gente faz é um controle de rota. Então a gente vai receber uma chamada e a gente vai ver, né, que rota que está sendo chamada. A partir disso eu vou essa rota vai ter um encaminhamento para um determinado controller ou outro, né? Enfim. Aí o que acontece? Veio a chamada, a rota tratou, mandou para o controller. O controller vai ser responsável por fazer o processamento principal dessa aplicação. Ou vai fazer uma busca de dados lá na base de dados através da chamada do model, né? Ou vai gerar uma visualização, ou vai executar um cálculo, enfim. Né? Então, essa lógica de negócios principal da aplicação, ela roda dentro do controller. Tá? Então, caso eu precise movimentar alguma coisa de dados, ou ler alguns dados, eu vou precisar usar, né, o model. O model, então, é ele que vai ser o responsável por entrar em contato com a base de dados. Tá? É ele que vai conectar, ele que vai buscar os dados, ele que vai
alterar os dados, ele que vai inserir os dados. Então, isso nesse caso aqui acontece uma abstração da base de dados. A gente não precisa entender muito de banco de dados, que ainda assim a gente consegue trabalhar com dados dentro da nossa aplicação, porque essa camada de banco de dados é totalmente abstraída, tá bom? A View, ela vai ser responsável por gerenciar toda a visualização que vai ter que ser gerada para o usuário. Então, por exemplo, assim, ó, eu peguei uma lista de clientes lá do meu módulo, ele retornou lá 30 clientes. Eu preciso agora criar uma tabela e apresentar esses dados. Então, o que eu posso fazer? Eu envio esses dados lá para a View, eu digo para a View como que eu quero que seja feita a demonstração daqueles dados, né, para o meu usuário. Então, ele vai gerar essa visualização e aí a gente manda como uma resposta lá para o nosso usuário para que esse código seja processado no navegador do usuário. Tá? Então, o controle desse ciclo de vida é esse. Tá? Então, requisição, rota, controller, né? Trabalha no modo e no view e resultado. Tá bom? Seguindo adiante, a gente começou a ver como que na organização de pastas, essas principais camadas, enfim, da nossa aplicação. Onde que ficam as rotas, onde que ficam os controllers, onde que ficam as views, onde que ficam os models, tá bom? E aí a gente deu uma olhada nisso, beleza? Aqui eu vou dar uma passada, já tinha comentado sobre isso, sobre instalação, a gente já superou isso aqui, né? Então já disponibilizei para vocês uma máquina virtual em que vocês vão poder baixar, abrir no VirtualBox e ela já está todo o sistema instalado, todo configurado para rodar e a gente não precisa perder tanto tempo com isso, tá bom? Então, outra coisa para a gente executar, um primeiro exemplo, né, vocês vão precisar ter o Git instalado na máquina de vocês. Na máquina que eu disponibilizei para vocês, a máquina virtual, eu já instalei o Git, então ele já está funcionando, né? Vocês já têm conhecimento do que é o Git, que é um sistema de versionamento, ele que vai controlar todas as alterações que a gente fizer num determinado projeto. Esse projeto vai ficar armazenado num repositório remoto, que pode ser na internet, a gente está utilizando o GitHub para isso, tá bom? Seguindo adiante, aqui como que a gente faz a instalação do GitHub, no caso já está instalado na máquina virtual de vocês, mas caso não tivesse, vocês iam dar o comando sudo apt get install git, e aí ele ia fazer a instalação para vocês, tá? Assim que vocês tiverem o Git instalado na máquina de vocês, eu peço que vocês abram o terminal e digitem este comando aqui, ó, git clone, e aí aquele link ali, que é um link de um repositório remoto que eu tenho lá no GitHub, tá? E ele vai fazer então um download de todos os arquivos de um projeto no Laravel, tá? Então eu sugiro que vocês entrem lá, pode ser nos documentos, na pasta meus documentos, lá da máquina virtual, e façam um download desse código, tá bom? Eu vou fazer aqui para demonstrar para vocês, tá? Bom, primeira coisa, então, eu vou abrir aqui o meu VirtualBox. Vou iniciar aqui meu VirtualBox. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza, tô com a minha máquina, então aqui, a máquina virtual já ligada, toda configurada, toda bonitinha, tá bom? Eu tenho o Git já instalado aqui na minha máquina, tá? Então eu vou entrar aqui em documentos, a gente já tem um projeto, eu vou até deletar esse projeto aqui, que eu tinha feito alguns testes, tá? Então eu entrei na pasta meus documentos, né? E aqui eu vou abrir o terminal, ó. Pode vir aqui, abrir terminal, F4, ó, ou apertar F4, tá? Vou lá, abrir o terminal, tá? E agora eu vou fazer o que aqui? Eu preciso ver se eu tenho o Git instalado. Então, eu vou colocar git version. Ó, eu tenho o Git instalado ali, ó. Git version 2.25.1. Tá? Caso eu não tivesse, eu ia fazer sudo apt install git. Tá? Aí eu ia colocar a senha aí, que é L Ubuntu, né? E ele ia instalar. No caso que já está instalado, tá tudo certo, a última versão já, tudo ok. Tá? Então, o que vocês têm que fazer é baixar um projeto de exemplo. Eu vou fazer um download aqui, então. Git clone
https://github.com/thiago-rios-rocha/laravel aula 1. Esse é o link do repositório remoto que tá o arquivo, tá? Esse link aqui, tá? Beleza, então eu vou rodar aqui, ó, ele tá clonando aquele meu projeto, tá baixando ele e já baixou, tá bom? Se eu for olhar lá na pasta, ele já vai estar lá, Laravel aula 1, ó, dentro estão os arquivos, né, vou botar aqui lista detalhada, estão todos os arquivos lá, tudo certinho, ele baixou já o projeto inteiro, inclusive os códigos de terceiros, tá? Eu já tinha deixado configurado para ele baixar tudo de uma vez só, tá bom? Ainda lá no terminal, então, o que eu quero fazer? Eu quero acessar a pasta Laravel aula 1, tá? CD Laravel aula 1, dei um Enter. Agora eu quero mandar rodar o servidor aqui, rodar esse serviço aqui. Então eu vou fazer php artisan serve. Ó, daí ele vai aparecer que está rodando na porta 8000, ó, que já foi startado. Aí eu posso ir lá no navegador, tá? E mandar rodar localhost na porta 8000. Então eu mando rodar, ó, beleza, ele está rodando, era para aparecer só isso aqui, é um projeto extremamente simples e ele está rodando, apareceu isso aqui, tá? Então nisso está tudo certo. Agora eu quero que vocês abram na ideia de programação essa pasta aqui do projeto, tá? Então na máquina virtual a gente já tem instalado o Sublime Text, tá? Vocês podem vir aqui Sublime Text, beleza? Aí vocês vão vir em File, Open Folder, tá? E aí vocês vão indicar onde que está, né? Aqui é o Laravel aula 1, documentos, Laravel aula 1, e deem um OK daí para vocês abrirem, então, aquelas pastas, tá? Beleza, então eu estou na aplicação aqui, que a gente consegue ver a organização de pastas e arquivos desse projeto no Laravel, e aí eu vou dar continuidade aqui no próprio slide, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui eu fiz esses passos aqui, né? Então entrei lá pelo terminal, depois que eu clonei, acessei a pasta do projeto, e eu rodei o comando php artisan serve. O que é esse artisan, tá, pessoal? Ele é um código em PHP que nos ajuda a realizar vários comandos, inclusive a rodar um servidor aqui dentro, né? Eu vou parar o servidor, Ctrl+C para, né? Ele vai parar, vai dar um stop, tá? E aí eu quero rodar aqui, ó, php artisan. Ó, aqui ele vai trazer uma lista de comandos que eu tenho à disposição, de coisas que eu posso fazer com esse software chamado Artisan. Então, o Artisan é um software. E aqui eu estou executando esse software, Artisan, utilizando PHP, né, software desenvolvido em PHP, né? Então, eu estou executando PHP Artisan. Estou mandando PHP interpretar esse arquivo Artisan. E aí ele me trouxe uma série de comandos que ele tem à disposição, inclusive esse comando serve, ó. Tá, ó, então, né, serve the applications on the PHP development server. Então ele vai rodar um servidorzinho, né, para prover um serviço de aplicação no PHP, tá bom? Então beleza, então vou colocar lá PHP artisan serve, daí ele vai estar rodando a nossa aplicação, tá bom? Então é mais ou menos isso que eu estou fazendo. Vamos lá, seguir adiante aqui. Se tudo deu certo, vocês vão enxergar essa tela do Laravel, tá? Como que é a organização de pastas, então, nessa estrutura de arquivos do Laravel? Bom, os nossos controllers vão ficar na pasta app, http controllers. Os nossos model vão ficar na pasta app model, tá? Aqui ainda é uma versão antiga do Laravel, e os models, eles ficavam soltos na pasta app. Agora eles ficam na pasta app, tem uma outra pastinha chamada model, e eles ficam tudo ali dentro. Models, eles ficam todos ali dentro. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um model para user. Tá? As nossas views, que são os nossos códigos que vão ser processados para gerar visualização para o usuário, ficam nessa pasta views. Tá? E as nossas rotas, elas ficam nessa pasta routes web.php. Aqui ficam nossas rotas, tá bom? Adiante. A gente tem uma pasta config, que vão ficar todas as nossas configurações. Então, a gente vai colocar aqui configuração de banco de dados,
Aqui, configuração de acesso a algum servidor de e-mail, para poder enviar e-mail. Aqui vai ficar a configuração, caso eu precise um serviço de CAPTCHA. Aqui vai ficar a configuração, caso eu precise fazer um login utilizando o Facebook. Então, aqui vão ter alguns arquivos de configuração. Tá? Aqui na pasta Database vai ficar toda a estrutura do banco de dados que a aplicação vai usar, caso ela use banco de dados. Então, aqui que eu vou criar as tabelas, aqui que eu vou organizar tudo. Tá? E essa organização de tabelas é utilizando código em PHP. Tá? Quando a gente roda um determinado comando, o próprio Laravel que vai criar os SQLs dos Create Table e vai executar lá no banco de dados. Tá? A pasta Public é uma pasta que vai armazenar tudo que tem acesso público ao usuário. Então, por exemplo, eu tenho um site lá que tem algumas imagens que eu preciso mostrar. Essas imagens vão estar dentro dessa pasta Public aqui, tá bom? Ainda, a gente tem essa pasta Storage. Essa pasta Storage, além de ficar os logs de erros ou de execução da aplicação, então a gente vai ficar acessando constantemente esses logs para a gente saber o que está acontecendo, ficam também os arquivos que a gente recebe por upload. Né? Então, o usuário lá fez um upload da sua imagem do perfil, então vai ficar armazenado nessa pastinha, tá bom? E a pasta Vendor é uma pasta que vão ficar todos os códigos de terceiros. Né? O Laravel, ele traz algumas dezenas de códigos de terceiros, de pessoas que desenvolveram códigos muito bons e que o Laravel resolveu integrar no seu projeto, tá bom? Bom, primeira coisa então, como que a gente trabalha com rotas, né? As rotas em Laravel, a gente implementa um padrão chamado RESTful, tá? Um padrão que tem uma organização das rotas para a gente poder trabalhar. Então, vocês aprendendo esse padrão, vocês vão ver como as coisas se encaixam na construção das aplicações, tá? Aqui a gente consegue ver que eu tenho um link, tá? Que rota que é essa daqui? Bom, primeiro eu estou executando no servidor, localhost 2.8000, barra cliente. Então, provavelmente quero alguma coisa que envolva o cliente, né? Se fosse, por exemplo, matrícula, provavelmente já está matrícula escrito aqui, mas eu quero cliente, né? E aí eu tenho um número, 25, provavelmente deve ser o ID do cliente, e eu tenho um parâmetro sendo passado aqui, editar. Provavelmente, então, eu quero editar o cliente da ID 25. Né? Então, olhando essa rota, esse padrão, que eu já consigo entender o que está acontecendo. Tá? Então, as rotas, elas são descritas assim. E ainda eu não consigo aqui entender como que é a organização dos scripts lá internamente no Laravel. Coisa que antes, sem a programação com framework, o usuário conseguia ver, né? Por causa que ele tinha chamado o servidor, ele tinha chamado alguns diretórios, ao nome do script e depois aos parâmetros que eu passava. Então era muito explícito esse envio, né, essa comunicação com o servidor. Hoje, não, agora fica mais nítido isso. Tá? Fica menos nítido isso. Então a gente consegue entender uma rota, mas a gente não sabe como está estruturado dentro do servidor. Tá bom? Indo adiante, aqui a gente consegue entender então, como que vão funcionar as rotas? A gente vai guardar as rotas nesse arquivo que está na pasta hosts web.php. Então, nesse arquivo em que a gente vai guardar todas as rotas, tá bom? Vocês abrindo ele lá no projeto, vocês vão ver algumas rotas que já estão criadas. Então, eu vou lá, vou abrir aqui na máquina virtual, tá? Sublime Text. Então, eu vou vir lá, deixa eu até fechar isso aqui. Eu vou lá em rotas web.php. Aqui a gente consegue ver algumas rotas, tá? Beleza? Deixa eu ver o que é essa outra aqui. Hosts web.php. É esse aqui que eu queria mostrar. Beleza. Tá? Então aqui a gente consegue ver que eu tenho uma rota chamada /olá_mundo. E essa rota, ela é do tipo get e ela vai me devolver uma função, tá? Ela vai executar uma função que vai me devolver um hello world na tela, tá? Então eu vou testar essa rota para ver se está funcionando, esse link para ver se está funcionando, tá? Então eu vejo se meu servidor está rodando. Aí eu vou lá no meu navegador, deixa eu abrir o navegador aqui, e eu vou colocar lá então localhost 2.8000 /olá_mundo,
tá? E eu vou executar essa rota aqui para ver o que está acontecendo. Tá? Ó, ele executou, o retorno foi Hello World. Então, essa rota está funcionando, tá? Então, deixa eu só fechar esse aqui que está me atrapalhando. Tá? Beleza, então eu rodei lá uma rota Olá Mundo e ele me retornou um Hello World. Então, esse é um tipo de rota que a gente está executando. Tá? A sequência é essa daqui. Eu descrevo a rota lá no arquivo web.php, coloco a rota, é uma rota GET. Aí lá, como é uma rota GET, eu chamo ela através do navegador, né? Então, estou chamando lá /Olá Mundo, tá? E aí ela tá sendo executada, tá bom? Dando sequência, aqui eu tenho uma outra rota que ela tá fazendo o seguinte, ó. Eu coloco lá, a rota vai ser /Olá Pessoa, e aí eu vou receber algum parâmetro, alguma string aqui, tá bom? Aí o que acontece? Essa string aqui, que eu chamei ela de name, tá? Ela vai ser enviada para a função como parâmetro, tá? Então aqui eu criei uma função, então o que está aqui vai vir para cá, para essa variável name aqui, tá bom? E aí ela vai entrar, isso que é uma função, né? Lembre que entre parênteses eu coloco que vai entrar de parâmetro para a função, e aí eu estou retornando um hello concatenando name, o que tiver em name, tá? A gente vai startar o servidor e vai rodar o código, então olá pessoa / alguma coisa, tá? Eu vou rodar aqui a aplicação para a gente testar. Então eu vou lá, olá pessoa / test, vamos botar aqui, ó, Maria. Vou rodar, ó, hello Maria, tá? Então essa rota também deu certinho. Então eu estou passando uma variável aqui, né, um parâmetro aqui, né? E esse parâmetro está sendo recebido lá e está sendo tratado, ó, tá? Então está funcionando certinho também, beleza? Então essa foi a nossa segunda rota, beleza? Aí, uma outra coisa que a gente viu também são os controllers. Então, para que serve um controller? Tá? Então, o controller, né? Então, quando o usuário ele acessa uma rota, né? A rota precisa encaminhar a chamada a um controlador, que nada mais é que um método que irá receber os dados da rota e irá processar o necessário. Após, poderá devolver ao usuário o resultado deste processamento ou algumas informações. Tá? Então, ó, por exemplo, quando o usuário solicita a edição do cliente com ID 25, né? Então, poderíamos chamar um método e um controlador que irá pegar todos os dados do cliente no banco de dados, montar uma interface com os dados que permita a edição e devolver o resultado para o usuário. Tá? O que acontece? Os controllers, eles ficam armazenados naquela pasta app http controllers. Tá? Então, a gente tem que criar um arquivo aqui que vai ser o controller. Aqui a gente tem um controller já criado no projeto. Tá? Como que é feita a criação desse controller? Eu não posso simplesmente vir aqui e clicar com o botão direito e criar um novo arquivo, porque esse arquivo ele não vai estar linkado na estrutura do projeto do Laravel. Tá? Então eu tenho um caminho para fazer, para criar esse controller. Eu vou precisar vir através do terminal e aí sim mandar criar aquele controller. Né? Então aqui a gente está com o servidor rodando, eu vou interromper ele, ó, vou dar um Ctrl C para interromper ele, e aí eu vou criar um controller. Então eu vou criar php artisan make controller e eu vou botar o nome do controller, né? Cliente controller. E aí ele vai criar para nós um controller. Tá? Só não vou executar porque eu já fiz isso, eu já criei então um controller. Tá? Então olha aqui, ó. PHP artisan make controller strings controller. Então aqui está sendo criado um controller. Tá? Beleza? Aí ele vai dar uma mensagem lá, ó, controle foi criado com sucesso. Tá? Deixa eu fazer lá, eu vou criar outro controle só para a gente ver. Tá? PHP artisan make controller, vou botar aqui, cliente controller. Ó, então ele vai criar e deu para mim, ó, controle criado com sucesso. Tá? E aí lá na estrutura de pastas, eu posso olhar, ele vai ter criado lá um cliente controller, olha aqui, ó, cliente controller. Ó. Então ele já criou para nós, já linkou, já fez tudo certo. Tá? Então agora a gente tem um cliente controller na nossa aplicação. Tá? Assim simples é feita a criação do controller. Beleza? Aí o que a gente vai fazer agora?
eu vou, né, criar uma função lá no meu controller para simplesmente receber uma string e transformar ela em maiúscula, tá? E aí depois eu vou criar a rota para chamar aquela função e aí depois a gente vai fazer o teste. Bom, então a primeira coisa que você tem que fazer é ir naquele arquivo string controller, no caso que eu já tinha criado, né, para essa aplicação aqui, string controller. Aí vocês vão ver aqui que a gente tem já esse código pronto, né, o para maiúsculo aqui, ó. Então eu já tenho essa função que vai fazer isso pronta, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Tá? Então eu tenho a função pronta aqui. Eu não quero aumentar muito. Tá? Aí, acho que tá bom agora. Tá? Eu não quero mudar a resolução da tela da máquina virtual, tá? Então, beleza. O que o para maiúsculo está fazendo aqui? Ele está recebendo uma string por parâmetro, aí ele está pegando essa string e está transformando ela em maiúsculo, nessa função do PHP, str_to_upper, né, para transformar alguma string em uppercase, né, em maiúscula, e está salvando na variável modificada. E aqui ele está dando return, está devolvendo essa variável modificada. Tá? Isso que está acontecendo. Tá? Ué, será que eu fechei aqui os slides? Ah, não, estou viajando. Está aqui o slide. Daí, beleza. Depois eu preciso criar uma rota. Tá? Essa rota também já está pronta. Né? A gente vai lá no nosso código. Deixa eu vir para cá um pouquinho. Routes web.php. Então a gente tem essa rota já pronta aqui, ó. Que é essa rota aqui, ó. Então é uma rota do tipo get, em que eu vou receber a seguinte ação aqui, solicitação, né? Para maiúsculo barra uma palavra qualquer, tá? Só que o que acontece? Eu já não criei aqui uma função para resolver aqui. Eu estou chamando a função para maiúsculo, que vai estar na classe string controller. Tá? Então primeiro a gente bota o nome do controller, arroba o nome do método que eu quero executar. Tá? Então sempre que ele receber essa rota, ele vai lá para a classe string controller, vai procurar o método para maiúsculo e vai executar. Tá? É isso que está acontecendo. Beleza? Agora eu vou testar então isso daqui. Ó. Tá? Então eu vou chegar aqui e vou colocar aquela rota lá. Ó, para maiúsculo barra Thiago. Opa, será que eu escrevi errado? Deixa eu ver lá. Olá, mundo, para maiúsculo. Ah, eu já sei o que aconteceu. Eu interrompi o servidor, tá? Eu tinha interrompido o servidor, a execução dele, porque eu quis criar o controller. Então agora eu tenho que ligar ele de novo, né? PHP artisan serve, tá? Serve, né? Então daí ele vai rodar o servidor. Então, eu vou lá de novo. Aliás, deixa eu fazer essa máquina virtual. Vou lá de novo e tento rodar. Tá carregando. Segura um pouquinho que tá gravando tela e rodando tudo, ficou um pouco lento. Aqui ficou meio lento, mas é isso, ele vai rodar, tá? E aí ele tem que devolver aquela string que eu tinha enviado agora em maiúscula, tá? Então, o que vocês têm que fazer nessa aula, a gente vai parar por aqui para não ficar muito longa, é caminhar até esse momento, baixar o código, tá? Testar o código rodando no servidor, testar aquelas rotas, observar aquelas rotas, entender aquelas rotas, tentem criar outras rotas, por exemplo, para tornar a palavra em minúsculo, né? Outra rota para receber parâmetros, tá? Então isso aí vocês deem uma testada no código de vocês, dê uma testada lá na máquina virtual, se vai dar tudo certo. Ó, ele rodou aqui, estava demorando, ó. Então ele transformou já em maiúsculo, tá? Então tentem rodar na máquina virtual mesmo que a gente fez e testem toda a aplicação. Tá bom, pessoal? Obrigado, valeu!